Eu entendi, eu entendi o jogo que está por trás e eu vou te trazer toda essa narrativa aqui para que você entenda também. Porque muitas vezes a gente vê as notícias como uma foto, mas a gente precisa ver o vídeo que está por trás daquela foto para que você entenda toda a construção que foi feita antes, para que você consiga imaginar para onde está indo. E vamos juntos fazer essa reflexão aqui, porque essa reflexão é muito séria. Algumas coisas eu vou tentar evitar aqui, mas não vou gastar seu tempo muito aqui com essa introdução, porque confesso que eu estou um pouco ansioso, tá, para conversar isso daqui com você, porque pelo meu entendimento, eu acho que chegamos à peça final do tabuleiro para o início da nova ordem. E eu vou te explicar como, tá? Como? Mas primeiro, vamos ver o filme. Ao invés de ver só o fato isolado, vamos ver o filme das coisas. Vou te trazer aqui de volta para 2016, né? Onde a antiga presidente perdeu o seu cargo ali, deixando o seu cargo vago, né, para o seu vice, que na época era o Michel Temer. Tá bom? Então Michel Temer toma o poder aqui no país, quer dizer, ele herda, né, o poder aqui no país, depois que isso daqui que eu estou te mostrando na tela aconteceu. Tá bom. E daí? Seguindo aqui, tá? O ministro que estava investigando a maior, né, uma das maiores corrupções da época, até porque já tiveram outras aqui, né? Teori Zavascki, acabou o avião dele dando um problema e ele caiu. E ele era o relator da Lava Jato, como você pode ver aqui na notícia, né? E ele acabou perdendo a sua vida ali em 2017, né? Depois da queda ali. Então o Michel Temer já estava no poder naquela época. Mas olha só como as coisas começam agora a ficar um pouco estranhas, tá? Depois disso, o Temer indicou o Xandão, aqui para a vaga do Teori Zavascki no STF. Então, o Temer, que entrou no poder naquela época, colocou um amigo dele ali na vaga para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, percebam aqui como as coisas começam a encaixar. Mas tá, e daí, Hugo? E daí? Continua essa narrativa aí. Vou ser rápido, porque são muitas notícias aqui e eu não gosto de perder muito seu tempo. Depois disso, tá, a gente percebe uma coisa estranha. Tá? Agências lá de fora, através, né, da USAID, começaram a investir milhões aqui no Brasil e algumas pessoas até estão mostrando aqui uma possível interferência, né, em eleições e tal. Porque olha só, aqui ele explica o que é a USAID, né, que é essa agência do governo, que até agora o atual presidente lá, ele cancelou, né, esse projeto aqui, já mostrei para você em outro programa aqui, mas a USAID trouxe milhões para o Brasil, vou te mostrar outra matéria aqui agora, tá, repassou mais de 267 milhões ao Brasil, tá, através de agendas com o TSE, beleza? Aqui, eventos realizados em 2021, parcerias com a USAID, então a gente começa a perceber o padrão. Porém, quem estava ali na época, tá, como um dos cabeças ali do TSE, e você vê de novo o Xandão aqui na nossa construção que eu estou te trazendo aqui. Perceba que a agência dos Estados Unidos, olha só, perceba, a agência dos Estados Unidos, tá, financiou ONGs, financiou vários projetos aqui no Brasil, em algum deles, né, em algumas agendas com o próprio TSE ali, e olha que estranho. Então a gente tem ele entrando para o poder, vou voltar um pouquinho para ficar bem claro, tá? O Michel Temer, que estava ali na liderança do país depois que foi, né, derrubada a presidente por pedaladas fiscais, que é uma coisa que muitos outros presidentes já tinham feito, mas que, no caso dela, deu ruim para ela, colocou-se um dos maiores amigos dessa agenda, né, globalista, e ele colocou o Careca aqui, lá na vaga. Tá? E através dessa agenda, tá bom, que ali o antigo presidente dos Estados Unidos estava fazendo repasses para o Brasil. Você lembra que, eu não sei nem se eu não trouxe essa matéria aqui, que um pessoal
né, dessas agências vieram no Brasil para garantir de que a ordem democrática fosse feita no dia das eleições, de que tudo fosse feito corretamente. Eles vieram para investigar se tudo estava sendo feito, com medo do presidente da época aqui no Brasil, né, o Bolso, ter algum, né, tipo de influência. Eles estavam criando toda essa narrativa, tá? Então a gente fica ligado aí no que eles vão construindo por trás. A gente muitas vezes tem que ir pescando, tá? Para que você entenda o que está por trás. Estou te mostrando o filme aqui, beleza? Então tá bom. Estou te mostrando a matéria aí que a USAID repassou 267 milhões ao Brasil, tá? De que o Alexandre estava ali no poder. E aí, o que acontece? O que acontece um pouco depois, no ano seguinte? A gente tem aqui que esse mesmo careca, né, votou a favor da anulação das condenações de Lula. Então, Lula volta a ser candidato aqui a presidente do país. Até porque era uma das únicas nomes, né, que seria provável aqui, que poderia ganhar, né, do que era o presidente aqui na época. Percebe o seguinte: eles precisavam fazer isso aqui acontecer. Existiam muitas provas. Se você viu já o que aconteceu, existiam muitas provas contra, né, o Nove Dedos aqui, tá? E se você já viu já no detalhe, você sabe que, na verdade, ele não foi inocentado, né? Só foi anulado as condenações, porque falaram, não é para ser julgado aqui em Curitiba, era para ser em Brasília, não sei lá o que, criaram um enredo e isso aconteceu, tá? Então foi anulado as condenações, e esse cara aqui, que eu estou te mostrando na tela, ajudou a acabar com aquele com que o Teori Zavascki, que era o antigo ministro, que era o relator da Lava Jato, né, que estava construindo. Então tudo acabou, né, graças a essa pequena mudancinha. Né, mudamos isso aqui, muda tudo, beleza? Então você percebe aqui a importância ali do Michel, tá? O que acabou dando a presidência. Você percebe a importância dele para fazer isso aqui acontecer, ó. Tá? Então voltou à presidência e Lula é eleito presidente da República pela terceira vez, né? Numa mega campanha ali, o amor venceu, né? Faz o L, todas essas campanhas aqui, e trouxe com ele um vice que é da mesma chapa do Michel Temer, que é o Alckmin. Só que o Alckmin já falou muito mal do presidente lá atrás. Na hora que você pensa assim, volta um pouquinho no tempo aqui. Na hora que ele veio como vice, você não achou muito esquisito? Você não falou que não faz o menor sentido isso? Mas, pois é, assim como o Michel também veio como vice da Dilma lá, você percebe, na verdade, quem é o poder que está à frente, eu vou chamar assim, tá? Da fachada, e quem realmente detém o poder. Tá? Então, Lula foi eleito aqui o presidente pela terceira vez, como você está vendo. Mas aí, toda uma confusão gerada por esse presidente com o agora presidente lá fora, beleza? E por causa dessa confusão, né, o Trump aplica agora tarifas ao Brasil de 50%, tá? E graças à perseguição que ele diz aqui, né, que são motivos políticos, a perseguição ao antigo presidente do Brasil, ele mandou uma carta lá falando que isso não pode ser feito, então vou aplicar tarifas ao Brasil. E o Brasil aqui ficou, né, o que a gente faz agora, se isso é sério ou não, tá? Mas ao mesmo tempo, essa notícia aqui tem um paywall, né, mas dá para você ler o que está aqui, ó, no título aqui, tá? Os Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky, né, aplicada ali contra o Moraes, e ele atinge, né, muitas vezes os bancos fora, tá? Raramente é revertida, como eu estou te mostrando aí, tá? Mas uma coisa que eu achei estranho é o seguinte: primeiro, você precisa saber disso aqui. Se você não sabe ainda quais são essas três empresas que eu estou te circulando aqui na tela, tá? Ó, estão bem aqui, ó. Essas três empresas aqui são os detentores do PIB global praticamente, tá? São elas que investem em quase tudo que você compra. Se você for de Apple, de Nike, se você for comprar Nestlé, se você for comprar do Carrefour, se você comprar qualquer coisa, eu tomei a picadinha da Pfizer ou da Moderna, tanto faz. Eles são donos de tudo. E no Brasil, eu perguntei quais são os bancos, né, que eles são donos, e eles são donos
aqui, né, do Itaú Bradesco, Banco do Brasil, tá? Então eles têm ações ali, né, por trás desses bancos e muitas vezes eles são os detentores vou chamar assim, do board, né? O board é quem decide quem é o CEO, quais são, né, as políticas que vão ser aplicadas na empresa, qual que é o rumo da empresa. E como é que eu sei tudo isso? Primeiro eu fiz 2 livros para você. Um que te conta qual que é o plano que está por trás do mundo aqui, tá? Chamado O Código da Elite, onde você vai poder ver aqui, ó, como nasceu. Eu falo sobre passado, presente e futuro, tá bom? Eu falo para você como nasceu o sistema, né, financeiro, o sistema político, como nasceu, como está hoje, para onde vai no futuro. E o melhor, como sair desse mental, tá, que colocaram aqui na gente. Te mostro aqui também, ó. Te mostrar aqui a mídia, o entretenimento, o controle da educação, da cultura, dos valores, como nos afastaram dos valores divinos, né, da nossa evolução espiritual, né, através também do controle religioso. Aqui eu falo sobre a indústria da saúde, então é muito importante, isso aqui vale muito a pena. E aqui no site também, só para a gente continuar, vou te continuar a narrativa, mas só para você saber uma coisa. Tem um outro livro chamado Elite Mundial que eu fiz para você, que eu te mostro quem está por trás, quem são as organizações que está por trás. Entra aqui no site, dá uma olhada aqui no sumário, tá? Você vai saber quem são os arquitetos dessa nova ordem, as famílias que estão por trás aqui, tá bom? As sociedades, as ordens, os poderes ocultos, né? Todas as organizações, os grupos de poder. E aqui, olha só aqui embaixo na página aqui, eu te falo sobre BlackRock, Vanguard, State Street, tá? Que são o triunvirato do capital global. Vale a pena ler, porque você começa a ficar ligado e até na hora de pesquisar, você vai atrás, fica mais fácil as coisas para você entender. Voltando aqui à nossa notícia, tá? O presidente do Bradesco, que tem como no board uma dessas 3 empresas que eu estou te falando, tá? Falou assim, não, eu decido pela lei, uma lei é para ser aplicada, né? Então ele definiu então que vai aplicar a lei contra o Xandão, tá? Então ele já ficou do lado dos Estados Unidos. Isso cria um afastamento, porque o dono do Brasil, né, ou o dono mundial, isso cria um afastamento entre a gente, o que pode gerar um grandíssimo problema, porque você pode ver aqui um alerta do governo, né, para essas punições a bancos, no caso aqui do Moraes. E outros casos aqui no Brasil, eu separei aqui também, fechar essa aqui, tá? Você tem um outro caso aqui de um banco francês que pagou uma multa de até 8,9 bilhões por descumprir a lei Magnitsky. Isso é muito grande. Mas onde que eu quero chegar para você, para que você entenda onde que eu quero chegar? A última aqui é, o governo trucou mais ainda. Os Estados Unidos pediu truco e o governo brasileiro pediu 6, porque agora o Moraes determinou a prisão domiciliar ali do antigo presidente do Brasil, triplicando assim, agora quadruplicou, tá, o conflito que já estava rolando. Os Estados Unidos agora fica nessa tensão. Só que essas decisões começam a criar um pouco de problema. Não existe um país no mundo, tá, das grandes potências que tem entre as suas 10 maiores empresas bancos. Só que essas 3 empresas que eu te mostrei aqui, essas daqui, ó, elas são uma das entre as 10 maiores do Brasil, né? Você vai ter a Vale, vai ter ali a Petrobras, mas você tem esses 3 bancos aqui como um dos maiores do país. Isso quer dizer o quê? Isso gera o PIB brasileiro, muito emprego, gera o capital do Brasil, tá aqui. Só que se eles se afastam do Brasil, presta atenção no que eu vou te falar, se eles se afastam do governo brasileiro e se juntam aos Estados Unidos, tá? Isso pode criar um problema muito sério, que é, a partir de uma ordem que eu estou te mostrando nessa notícia aqui, ó, voltei aqui, ó, a partir de uma ordem dessas punições aos bancos aqui, pelo Alexandre de Moraes, isso pode gerar uma corrida aos bancos. Você não está percebendo, né? Mas em uma ordem, às vezes de uma forma só, tá? Você pode gerar uma grande corrida aos bancos. Isso significa o quê? Você lembra daquele problema que aconteceu em 1929? Todas as pessoas saíram correndo aos bancos para sacar o seu dinheiro, filas enormes, isso quebrou os bancos, não tinha mais dinheiro. E o que isso quer dizer? Isso pode voltar a acontecer. Porém, o Brasil, ele é uma peça fundamental, tá? É uma peça fundamental, por isso até que a Dilma é presidente do banco do BRICS.
Isso é uma peça fundamental, que se você quebra aqui, esses bancos são gigantescos, você pode gerar um grande problema na América do Sul, depois no BRICS, porque nós somos um dos maiores financiadores ali do que está acontecendo ali na Rússia, tá? Nós somos um dos maiores financiadores, então você acaba com esse dinheiro que está indo para lá. E parece que uma coisa não está ligada à outra, mas a verdade é que quem está por trás do poder no mundo entende como essas coisas aqui funcionam. Então hoje, fica ligado, por favor, fica ligado que tudo que começa, tá? Aqui, às vezes começou lá atrás essa história e você ainda não percebeu. Agora que você consegue olhar todo o filme, você fala, cara, nada aconteceu à toa. Nada aconteceu à toa. Tudo se encaixa perfeitamente. Então, para onde que a gente está indo? A hora que você se pergunta isso, você começa a entender, tá? Assim, cara, toda essa construção aqui. E quem não está nos planos, como por exemplo esse daqui que eu estou circulando aí para você, né? Esse daqui, ó. Quem não está nos planos, não está nos planos mesmo, né? Essa pessoa não faz parte dos planos. Então, você entendeu o que eu quis dizer, né? Você entendeu. Então, que a gente fique muito esperto com toda essa construção aqui, para que a gente não caia nessa narrativa, porque se muitos vêm aqui em mim e falam, você é esquerdista, que você é isso, ou que você é aquilo, eu falo, cara, não, pelo contrário, eu tô vendo o jogo que tá rolando lá por cima, e eu tô aqui para tentar te alertar disso também, para que você consiga ver de cima o jogo, que você pare de defender um lado ou outro, é exatamente isso que eles querem, que você defenda um dos lados, porque enquanto você olha para o lado, você não olha aqui em cima. Depois que isso aconteceu na minha vida, eu entendi assim, muita coisa. Eu entendi muito por que eu tinha os pensamentos que eu tinha, quem que me levava a ter, né, os valores que eu tinha. Eu não olhava para cima, eu nunca olhava para cima, e principalmente para Jesus. A gente fica aqui brigando que eu sou certo, você é o errado, você não sabe disso, não vão cair mais nesse jogo. Esse é o jogo que eles querem. Então, me ajuda a construir, a olhar para onde que eles estão apontando agora. Porque quando eles mostram para onde que eles estão apontando, você vê o filme todo, você consegue enxergar o futuro. E aí você consegue criar, né, uma forma de proteger a sua família. E, bom, melhor ainda, eu criei uma comunidade, tá, aqui na Academia de Heróis. Entra aí, vou deixar os links aí, tudo aqui embaixo para você, tá, que é a nossa comunidade cristã de sobrevivencialismo, onde a gente pratica a nossa fé, a gente faz amigos, a gente fala sobre formas de renda extra, a gente fala muitas coisas lá que são necessárias para o novo mundo que está vindo aqui, tá? Então a gente se protege, entra no site aqui, assiste esse vídeo, não pula esse vídeo e entra aqui para a nossa comunidade, vamos se proteger junto do que está por vir. Uma honra estar aqui com você nessa jornada, me ajuda aí também para que a gente possa juntos, tá, desvendar o que está por trás aí e se proteger, tá bom? Valeu, satisfação.